a aventura mais emocionante da sua vida. Os ciclopes e os centauros te esperam. Os anjos serão seus guias no mundo dos milagres. Pegue a força. Torne-se uma guerreira da luz. Salve o planeta. Conheça os segredos dos homenzinhos verdes e a vida em outros planetas. Como os deuses criam seu destino e se ele pode ser mudado. Todos os mistérios da humanidade, vida e morte, anjos e espíritos, na obra-prima animada, A Viagem da Alma Após a Morte. Depois disso, eles serão ensinados por nós, os hierarcas da luz, alguns materializados e outros do plano sutil. E nosso irmão, o mestre, também estará presente em seu corpo físico, observando o desenvolvimento dessas grandes crianças. Aos 21 anos de idade, elas terão alcançado sua divindade e, com o apoio dos alienígenas verdes, derrubarão o poder das trevas e estabelecerão uma nova civilização de amor e luz, onde não haverá guerras nem violência, raças ou fronteiras, influência das trevas, mentiras, doenças e outros infortúnios humanos. Que assim seja! Nos tempos antigos, havia o povo de Ganesh. O terrível tirano, Iriu, governava lá. Ele também era um mago negro e cumpria a vontade do demônio Gagtungur, que o informava como torturar o povo que conspirava contra ele, que pensava em fugir para se livrar das torturas do tirano. Então, Iriu planejou algo terrível. Ele castrou todos os homens. E ele mesmo começou a engravidar as mulheres com a ajuda de Gagtungur. E assim que um menino nascia, ele o tirava de sua mãe, para que ele não conhecesse a bondade, o afeto e o amor. E forçava seus servos a criá-lo com ódio, raiva e crueldade. E as meninas, ele mandava para a aldeia, para que crescessem lá e trabalhassem desde a manhã até a noite, fornecendo comida, roupas e tudo o que fosse necessário para Iriu e seus servos. No entanto, Iriu envelheceu e não conseguia mais engravidar as mulheres, e as pessoas oravam a Deus, pedindo sua morte e a libertação desse terrível mal. Mas Gagtungur lhe ensinou como ganhar um novo corpo, e Iriu, depois de ter expulsado a alma de seu jovem guerreiro de seu corpo, transferiu-se para ele. Quando as pessoas ouviram a notícia, choraram de tristeza, percebendo que não conseguiriam se livrar do mal. Mas havia um velho sacerdote chamado Manu entre eles, e em oração foi-lhe revelado um plano para lidar com o mal. Ele tinha um anel mágico de pedra que impedia Gagtungur de conhecer seus pensamentos. Então, ele reuniu o povo e disse: Eu conheço uma maneira de lidar com o mal. Que todas as mulheres que podem dar à luz e todos os homens que podem empunhar uma arma me sigam.
Em desespero, o povo aceitou sua decisão e foi para uma área desolada e carente nas montanhas frias. Logo, os guerreiros de Iriu entraram na aldeia para levar todas as mulheres para a inseminação e introdução de almas caídas. Mas eles encontraram apenas crianças pequenas, velhos e velhas, e imediatamente relataram a Iriu. Ele se voltou para Gagtungur, que viu que Manu liderava as pessoas para a terra de Iva, e Uriu e seu séquito partiram atrás deles. Mas eles já haviam chegado a um desfiladeiro na montanha. Manu disse aos homens que bloqueassem a passagem com pedras e troncos, que subissem em suas paredes e apedrejassem os servos de Uriu dali. E ele com as mulheres avançaram em direção às montanhas. Os homens lutaram longa e corajosamente com os servos de Uriu, mas não tinham outras armas além de pedras, paus e foices. E Uriu, depois de destruí-los, continuou sua perseguição. Mas Manu chegou a um abismo, sobre o qual havia sido construída uma ponte suspensa. Depois de atravessarem, ele cortou as cordas bem diante dos perseguidores. E a ponte desabou. Eles seguiram para as montanhas. Gagtungur queria caçá-los, mas foi impedido pelo espírito bom e poderoso da área de Ive, que o afastou. Eles chegaram à caverna de Tio, um eremita, a quem Manu decidiu pedir ajuda. Ele foi até Tio e lhe contou sobre as atrocidades do tirano e disse: Tio, sei que você domina uma excelente arte marcial, capaz de atingir um inimigo à distância com sua energia. Ajude-nos a derrotar Iriu, ensinando-nos essa técnica. Sim, eu dominei o Sampo, mas somente grandes guerreiros podem dominá-lo completamente. E eu sozinho não consigo enfrentar Gagtungur e Iriu. Então engravide as mulheres que vieram até você e atraia para o ventre delas as almas de grandes guerreiros que derrotarão o mal. Eu fiz um voto de celibato e não posso quebrá-lo. Caso contrário, as pessoas duvidarão da santidade dos monges e os jovens monges podem cair em tentação e, sob o pretexto de atrair almas brilhantes, cometerão adultério. Isso pode acontecer, mas derrotar o mal é mais importante do que o prestígio de um eremita. O prestígio não vai ajudar as pessoas. Acho que é mais importante fazer o bem do que se apegar à tradição da santidade. Além disso, essa tradição foi imposta a nós pelos bárbaros. Nos tempos antigos, as pessoas santas, ao contrário, interrompiam sua abstinência por um tempo para conceber uma grande alma. E assim haveria mais pessoas espirituais na Terra, e nosso mundo era mais puro e bonito. Os próprios sacerdotes defloravam as mulheres após o casamento, atraindo a alma brilhante do primogênito, e desde então há histórias sobre as qualidades especiais do primogênito em relação às outras crianças. Mas os bárbaros destruíram esses templos, e em favor dos demônios, proibiram os rituais e impuseram o celibato às pessoas de espírito elevado, para que o mundo fosse habitado por criaturas baixas e ignorantes. E você mesmo sabe disso, tio. Eu lhe peço, quebre sua abstinência por um tempo e deixe nascer grandes almas para vencer o mal. Durante muito tempo, Tio não respondeu. Ficou meditando e orando. Depois de um mês, saiu da caverna e aceitou o pedido de Manu, mas disse: Para atrair grandes almas, a mulher deve se espiritualizar e se envolver em práticas espirituais comigo, pois isso não apenas atrairá a alma, mas também ajudará a alma a se desenvolver espiritualmente mais rápido, enquanto ainda estiver no útero. As mulheres concordaram com prazer e gratidão, pois cada uma delas queria dar à luz a um grande e digno homem, para que seu povo não morresse, não se degenerasse como filhos vis e monstruosos de Iriu, mas fosse formado por homens gloriosos e bons. Em um momento particularmente favorável, que Tio calculou, com muitos rituais sagrados, ele realizou a concepção no antigo lugar sagrado, onde estavam as ruínas de um templo construído por grandes magos e encarnações de Deus, no nascimento da civilização. E então nasceram guerreiros fortes e gloriosos, capazes de derrotar o Iriu. Desde pequenos, Tio os treinou na arte do sampo, na qual eles se tornaram excelentes.
Então, chegou a hora de Tio morrer, pois seu corpo estava bastante debilitado, e o momento de seu desencarne havia chegado. Ele chamou 2 de seus melhores guerreiros, Nar e Mil, e disse a eles: Nós três devemos morrer aqui em nossos corpos sutis, para que possamos lidar com Gagtungu, pois será impossível fazer isso. Quando matarmos, enviarmos a alma de Iril o restante dos guerreiros poderá lidar com seu séquito, e o mal será derrotado, e seu brilhante irmão, o Cavaleiro Gomum, se tornará rei e sacerdote de seu povo. Eu lhe explicarei o que fazer com os filhos de Iril que ainda não cresceram, como criá-los como seres humanos. E Tio saiu do corpo. Sua carne permanece imperecível, acomodada na caverna, até os dias de hoje. Nar e Mil se lançaram no abismo, e depois de se livrarem de seus corpos físicos, os 3 enfrentaram Gagtungu em uma batalha. Depois de derrotá-lo, eles o enviaram para o inferno, garantindo a vitória sobre as forças das trevas. Iril foi para o inferno, que ele tanto temia, e lá ele teve que redimir sua maldade por milênios. Lá experimentou toda a negatividade que acumulou durante sua vida e foi atormentado por sua própria raiva, ganância, crueldade e medo, vivenciando-os continuamente, sozinho em um espaço absoluto vazio e sombrio, onde reinava um frio doloroso e de tempos em tempos, terríveis peixes alados voavam até ele, na escuridão, e o mordiam dolorosamente. Quando a agonia de uma mordida passava, outro peixe o mordia em outra parte do corpo, causando-lhe uma dor insuportável. Ele devia experimentar agora a dor que havia causado às pessoas, tanto quanto causara em vida, tanto fisicamente como espiritualmente. Havia muito sofrimento, e somente passando por esse purgatório, ele poderia encarnar novamente. E ele esperou e rezou para encarnar o mais rápido possível, como qualquer pessoa feia ou insana, apenas para não estar mais nesse purgatório. E quanto aos seus filhos, Tio mandou fazer o seguinte: eles não podiam ser corrigidos com nenhum tipo de punição, nem prisão nem dor. Assim, eles se tornarão ainda mais arraigados ao mal. Se um deles fizer algo errado, todos devem orar por ele e tratá-lo com compaixão, como a um doente, a fim de despertar sua consciência. E essa é a única maneira de corrigir essas almas perdidas, aleijadas pela educação diabólica de Iril. E o mal dessa educação viveu entre as pessoas por um longo tempo, até que a consciência e o arrependimento de seus atos e pensamentos começaram a despertar nos filhos de Iril. Os amigos ouviram essa história com grande espanto, e ficou claro para eles como a concepção é importante, como é importante que as pessoas se tornem espirituais antes de terem relações sexuais e trazerem um filho para suas vidas. Quero lhes falar de mais um segredo do mal. Não apenas nos tempos antigos, mas também agora, coisas semelhantes acontecem. Tendo apreendido o segredo da concepção em laboratórios científicos especiais, Stalin e Mao Tse-tung, sob o pretexto de experimentos, engravidaram mulheres com seu esperma. Isso atraiu um grande número de almas inferiores para o nosso mundo e fortaleceu a energia desses líderes.
Seus filhos, involuntariamente, os alimentavam com sua energia. É por isso que eles viveram tanto tempo, com boa saúde e muita força para fazer o mal, porque a criança e o pai estão energeticamente interconectados, mesmo que não saibam disso, e a energia das crianças flui para seus ancestrais. É por isso que os antigos governantes tinham grandes haréns onde nasciam muitas crianças. É claro que elas não eram reconhecidas como herdeiras, mas eram doadoras para o rei. É por isso que, inconscientemente, o homem deseja que todas as mulheres tenham filhos com ele. Entretanto, essa nutrição vai principalmente para o homem. O organismo da mulher é destruído durante o parto, e a mulher é organizada de tal forma que dá a sua energia à criança e aos homens que estiveram com ela, especialmente se ela se lembrar deles com sentimento. Se forem homens fracos e indignos, ela receberá em troca apenas a sujeira e as fraquezas energéticas deles. Se ela se voltar para um homem forte e espiritual, direcionando sua energia para ele, ela receberá a ajuda e o apoio dele no nível sutil. O inferno é o mesmo para todos ou é diferente? O inferno é muito diferente. Em geral, anjos especiais observam que experiência útil a alma deve ter no purgatório para perceber seus pecados e a colocam nessa ou naquela área, nessas ou naquelas provações. Aqui, por exemplo, alguns dos inquisidores que torturavam as bruxas eram forçados a ficar na pele de suas vítimas após a morte. Eles experimentavam o mesmo tormento mental e físico. Ao chegarem ao local, os amigos viram algumas formas semelhantes a nuvens, que não se pareciam com humanos. O que aconteceu com você? Nossos corpos sutis estão se desintegrando. É por isso que temos esta aparência. Respondeu um deles chamado Tess. Por que você não quer encarnar? Lá na Terra teremos um destino nada invejável. Serei um inválido que será zombado e ridicularizado por todos. E não poderei nem mesmo me vingar. Eu nascerei na África. Disse Ibiza. Lá haverá um conflito militar contínuo. Os soldados abusarão de mim na minha infância e vão me estuprar. Pois há muita maldade e mentira sem sentido na Terra e tão poucas oportunidades de aprender a encontrar uma saída. Você está errada. O próprio sofrimento torna a pessoa mais madura. O homem fica mais inteligente, além de se tornar menos egoísta. Deixa de ser orgulhoso, arrogante, um tolo pretensioso. Ele começa a entender as outras pessoas que sofrem. Ele desperta simpatia, compaixão, porque o homem bem alimentado não compreende o faminto. E quanto menos ego e isolamento, parasitismo, mais próxima a pessoa fica de Deus. Da completa dissolução no divino. Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os espíritos de luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração alcançará os corações das mulheres que buscam e a criação da bondade e a disseminação do conhecimento da luz para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.